Olá, eu sou Renata Tasca, psicanalista, membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas, e junto com a minha colega Marcela Casácio, também psicanalista e membro associado, coordenamos esse podcast da SBP Camp. O Fale Mais sobre isso. O objetivo do nosso podcast é falar sobre a psicanálise, os seus desafios, um pouco sobre a nossa sociedade e as suas atividades. Lembrando que as nossas redes sociais são Instagram, @sbpcamp, o link da nossa sociedade, sbpcamp.org, YouTube, sbpcamp6310. Então, se você tem interesse de saber mais sobre nós nas redes sociais, esses são os nossos endereços. E falando em atividade, né, pensando um pouco na psicanálise, que tem uma maneira muito particular de conceber a mente e ter a sua leitura do ser humano, e pensando em entrelaçar essa visão de mundo com outras ciências, a nossa sociedade tem uma atividade intitulada Ciência e Psicanálise, Interfaces e Intercâmbios, onde acontece o encontro do pensamento psicanalítico com outras ciências, como a sociologia, história e a psiquiatria. E para conversar um pouco com a gente sobre tudo isso, hoje nós temos a presença da nossa querida colega Débora Berger, que é psicanalista, membro associado e uma das coordenadoras do Ciência. Bem-vinda, Débora. A gente agradece muito a sua presença aqui com a gente. Oi, Renata, eu que agradeço o convite seu e da Marcela. Estou muito contente de estar aqui conversando com você hoje nesse podcast. Muito obrigada. Nós aqui estamos felizes. Então, Débora, queria que você contasse um pouco para nós como que surgiu o projeto do Ciência, desde quando ele existe. Então, o Ciência começou em meados de 2020, né? Durante a pandemia. Foi uma iniciativa da Cati Buscalione, nossa colega, também psicanalista aqui da sociedade, né? Era o presidente era o Rones e a diretora de extensão era a Joyce Macedo. E aí a Cati desenvolveu essa ideia, sugeriu essa ideia do Ciência e Psicanálise, e eles apoiaram o projeto, né? Então ela começou chamando pessoas de fora para conversar com um colega da casa a respeito de assuntos variados, né? Começou ali na pandemia. Foi uma época onde apareceu muita coisa online, obviamente, que era o que a gente podia naquele momento, né? Então, foi uma forma interessante também que a sociedade nossa começou para poder estar em contato com as pessoas e, enfim, e, e divulgar a psicanálise de alguma forma também, né? Então, a Cati começou com esse projeto em meados de 2020. Ela me convidou para algum tempo depois, alguns episódios depois, ela me convidou para participar junto com ela dessa coordenação. Então, passamos, na época, era uma atividade mensal, né? Naquele boom da pandemia, muitas atividades acontecendo, a gente foi avaliando com a passagem do tempo que talvez fosse melhor a gente diminuir um pouco, a gente passou a fazer a cada 2 meses, né? Uhum. E aí faz mais ou menos meio 2 anos que a Renata, que está aqui coordenando o nosso podcast, Ah, é que a gente. passou a ser a minha co-coordenadora no Ciência, né? A Cati foi seguiu outros projetos de vida e outros planos no momento. E aí eu convidei então a Renata para participar comigo da coordenação do Ciência. A gente vem trabalhando juntas desde então, né? Que é uma experiência muito legal, né? E aí, Débora, com tudo isso, como é que quem pode participar, né? Porque assim, a gente sabe que tem outras áreas aí que a gente chama, né, para conversar sobre a psicanálise, também fazer um contraponto, né? E então, diante dessa diversidade, quem são as pessoas que podem participar? Como é que, conta para nós como é que é feita essa escolha, né, de outra ciência para estar falando com a nossa? Então, Renata, eu vou, como você já sabe, porque a gente está nisso junto, né? Mas aqui contando para o pessoal, eu gosto muito desse nome. Além do ciência e psicanálise, o interfaces e intercâmbios não está aí à toa, né? Eu acho que foi Tá. uma sacada bastante interessante de quem criou o projeto. E acho que tem a ver com essa coisa, né? Dessa troca, justamente. A nossa ideia no ciência
é poder, no ciência, como ele é carinhosamente chamado por nós, né? A gente fala É, próximo ciência, né? É o ficou tema, um o nome que a apelido, gente né? acaba, ficou um apelido, é. Mas a ideia justamente é esse intercâmbio, né? Então, ao mesmo tempo, transmitir a psicanálise para um público diverso do nosso. Então, a gente quer muito, na verdade, que venham pessoas das outras áreas, né? Uhum. A ideia, cada profissional que a gente chama de uma área diversa, trazendo um assunto novo, que normalmente é da atualidade ou são temas atemporais, a gente gosta muito, né, e divulga e pede que as pessoas também tragam os colegas das suas áreas para conhecer um pouco da psicanálise e para nós ampliar conhecimento, porque daí a gente tem essa condição de conhecer, saber mais dessas outras áreas, né, dessas outras ciências, enfim. Então, essa é a ideia, né, do interfaces, do intercâmbio, ter essa troca e ter esse crescimento para os dois lados, vamos dizer assim, né? Então, tanto nos convidados quanto no público, a nossa ideia é que seja um público aberto. Ele é aberto para quem quiser, para quem se interessar sobre o tema. Tanto que isso é uma característica muito do ciência, né? A gente não tem um público fixo. Não são sempre Exato. as mesmas pessoas, né, que vêm. Que É. tem a gente tem na nossa sociedade, a gente tem o literatura, a gente tem o cinema, e as pessoas gostam de literatura, gostam de cinema, e aí o tema é um plus, né? E as pessoas, os Sim. convidados também. No ciência, cada vez é um público diverso, porque o tema em questão vai atrair mais uma pessoa ou outra pessoa, por questões, enfim, próprias, pessoais e de interesse, né? E é Uhum. muito legal, né, Renata? A gente tem uma experiência sempre de uma conversa muito boa, né? Eu É, acho isso que por que você conta está disso, falando, né? né, É. do público diverso, né? Isso é que é o interessante, né? Porque a cada vez é uma maneira também da gente desmistificar a psicanálise, das pessoas poderem olhar para um pensamento psicanalítico de um jeito diferente, né? A partir do Uhum. debate que é proposto, né? Isso. Seja com É. qual a área que for, naquele momento está participando junto Uhum. com a gente, né? E fica um clima muito amistoso e tranquilo para o É. papo acontecer, né? Eu acho que essa é uma característica bem bacana da atividade, né? É. As pessoas ficam muito à vontade, né? Essa é a ideia, né, que a gente Sim. foca. Normalmente, a pessoa que vem de fora tem Uhum. uma fala breve, né? Uma fala breve é, que estimula muitos pensamentos e muitas ideias. E aí temos o psicanalista, que é assim que funciona, né? A gente tem um convidado de fora que vai trazer essa outra ciência. A gente, na verdade, tem profissionais das ciências exatas, das ciências humanas, das artes, a gente gosta também, né? Então, assim, tem uma variedade, né? Normalmente com temas, como eu acho que já falei antes, né? Que estão atuais, estão pipocando por aí, ou temas atemporais, ou assuntos, né? Ah, dá um Que a exemplo gente. para gente de um, eu acho que facilita para falar um pouquinho. Eu acho que se eu pensar, a gente já teve tantas coisas, né, Renata? Estou pensando aqui, a gente já teve várias pessoas da área médica. Então, assim, dermatologista, cirurgião plástico, é, é, como chama? Endocrinologista, é, pediatras, Ah, tem alguém obstetras, da área né? das finanças também, né? Isso, aí temos dessa parte das finanças. A gente já teve duas pessoas dessa área, um pouco de finanças, uma que veio falar mais para mulheres, uma especialista em parte financeira para mulheres. Que mais que a gente teve? A gente já teve uma monja budista, foi interessantíssima a apresentação dela, né? Que mais que a gente teve aqui? Antropologia, uma antropóloga fantástica que veio conversar com a gente. Nós já tivemos músicos, a gente já teve a maestrina também, Vastiatic, que veio contando de projeto social, trabalho com criança. Então, assim, eu estava até compilando, né, para vir aqui conversar com a Renata, eu fui fazer uma revisão e uma lista dos profissionais que já participaram com a gente, e ela é muito vasta, né? Historiadores, economistas, sociólogos, enfim, arquiteto. Então, foi bem vasto o nosso caminho, né? Uhum. E assim, você me perguntou como é que surgem essas ideias. A gente vai conversando, né? E vai pensando nas pessoas que a gente conhece, em coisas que estão acontecendo no dia a dia. Também tem uma troca, às vezes, com o pessoal da casa, né? Porque na nossa configuração, normalmente é isso, tem um estímulo vindo desse profissional que vem de fora,
E Uhum, depois a gente tem o nosso convidado da casa, né, que é sempre um psicanalista da SBT Camp, que vem fazer um comentário, um contraponto, uma ideia ali complementar. Também uma fala, e isso é importante, eu acho que também do ciência, né? Normalmente são falas consistentes, profundas, mas ainda assim acessíveis. Acessíveis a um público que possa ser misto, né? Eu quero que na hora que vem a pessoa falar sobre alguma questão da economia ou da medicina ou da arte, né, e a gente fale de psicanálise e possa justamente ter um intercâmbio de ideias e que seja inteligível para todos. Eu acho que isso expande, né? Isso ajuda a gente a crescer. E como a Renata falou, costumam ser manhãs muito agradáveis. A gente faz sempre aos sábados de manhã, normalmente é segundo sábado do mês, e costuma ser uma manhã prazerosa, né, Renata? uhum, muito prazeroso. E é legal, né? Eu acho que isso que você está ressaltando, né? Que é aberto ao público, que pessoas de outras áreas podem participar, porque muitas vezes eu acho que pode ser que isso não fique claro, né? E como é uma atividade de psicanálise, a gente está acostumado a fazer bastante, né? Que nem como surgiu na pandemia, e foi uma maneira de também manter o contato com as pessoas. Então, às vezes as pessoas não sabem, né, que é aberto ao público em geral, né, e que a pessoa tendo aí nos seguindo no Instagram, sabendo mais a respeito da nossa sociedade no nosso link, né, ela pode ter acesso e participar de várias atividades que a gente faz, né, e essa é uma delas, né? E Uhum. pode contribuir, enfim, e tá junto com a gente para falar um pouco, né? Mas você falou tantos aí que eu fiquei curiosa para saber se tem um ou mais que você, assim, achou interessante, que você poderia contar um pouco mais para a gente como foi a dinâmica, como é que foi o tema, né? Que eu acho que vale a pena, né, para o pessoal que não conhece, não participou, né, para saber um pouco. Olha, eu posso, assim, pensando agora, eu posso falar de duas experiências diferentes, assim. Uma, eu acho que foi a primeira que eu participei do Ciência e Psicanálise, quando ainda a Katia era coordenadora e ela me convidou para ser a pessoa da casa, no caso, né? Hum, Então eu participei de um Ciência e Psicanálise e após ele eu passei a ser coordenadora junto com ela, né? que legal. E para mim foi uma experiência muito legal, porque era uma apresentação sobre música. Então era um músico, era o Roberto Toledo, que é um tio queridíssimo meu, que é músico, compositor, cantor e uma pessoa super sensível. E o tema foi Amores e Desamores em Tom Maior. E foi uma experiência super bacana, porque ele veio com o violão e para mim me tocou pessoalmente, né? E eu acabei escrevendo e tinha muito a ver com a minha história e tudo, né? Então foi uma experiência muito legal. É uma pena que nessa época a gente não gravava. A gente Ai, é a gente não verdade. tinha não tinha essa opção, não tinha esse registro ainda, foi bem no começo. Mas enfim, então essa foi uma que me marcou logo de cara e me fez me interessar ainda mais pelo processo e pela participação no Ciência, né? Logo em seguida eu comecei aí com a Cati a desenvolver esse trabalho. E recentemente, agora já com a Renata, né, a gente teve nosso último Ciência e Psicanálise, que foi do ano passado, que foi uma experiência diferente, porque a gente fez pela primeira vez presencial, Sim. né? O nosso Ciência sempre foi online, e no ano passado a gente teve um evento da sociedade, que foi o Psicanálise, Ciência e Cultura, que foi muito bacana, onde a gente juntou os nossos as três atividades do núcleo de extensão, que hoje é coordenado pelo Rones Madaleno, né? Então, que foi o Ciência e Psicanálise, o Cinema e Psicanálise e o Literatura e Psicanálise. Foi Uhum. muito legal, né? Fazer essa Foi, experiência. Foi foi diferente demais. para a gente, porque a gente já tinha uma dinâmica do online, do timing, a gente já está treinada, né, Renata? A gente tem o É. nosso timing, o nosso jeito de funcionamento, e daí com a questão do presencial foi tudo muito diferente. E o tema foi muito bacana que a gente escolheu, que Sim, foi sobre inteligência artificial, né? Então, um tema verdade. super atual Foi e mesmo. muito novo para nós psicanalistas, né, Renata? Acho que foi para todo mundo meio uma surpresa e ficou todo mundo bastante curioso. A gente teve a participação do Denis Salvadeu, do Denis, que, que é um cientista da computação e especialista, e, enfim, que nos
nos agraciou aí com a sua presença, Ele né? participa de um laboratório, né, sobre Do inteligência Laboratório do artificial, Futuro, né? ele é do Laboratório do Futuro. E foi muito bacana, né? Porque ele trouxe um universo novo e a gente fez uma, enfim, passeamos aí por esses caminhos. A Adriana Nagali participou, o Rones participou também, em dois momentos diferentes. Então foi uma experiência bem legal. E essa experiência do evento como um todo, acho que foi quem assistiu gostou bastante, né? E a gente talvez consiga replicar, Foi muito boa essa né? lembrança, né? Porque assim, É, a inteligência artificial está aí, né? Ela está uhum, nos assolando, né? A gente até uhum, lança a mão dela. E como é que ficou esse contraponto com a psicanálise, né? Então, isso foi uhum, muito bacana, né? Porque é, a gente lembra que a gente criou lá tentou criar um psicanalista lá falando, uhum, né? Respondendo, aí foi um alvoroço, ficou todo mundo curioso. Aí a uhum, Adriana uhum, comentou e tudo, então assim, será que isso vai substituir a psicanálise? Não vai, né? Aí todo uhum, mundo foi falando dessa coisa que você está comentando agora, né? De como é difícil, por mais que tenha inteligência artificial, alguém substitui uma relação, um uhum, vínculo, uhum, né? é, Então, uhum, achei bem bacana, assim, essa sua lembrança. é. E foi uma outra dinâmica, né? Fugiu Foi uma outra que dinâmica. normalmente a gente costuma fazer, porque na tela, né, como você bem Exato. lembrou, a gente É, coordenar tem uma dinâmica. A hora que a gente estava ali na presença, né, foi interessante para todas foi. nós, né, para É, todas as atividades de extensão, né, a gente sentir de uhum, novo as pessoas próximas, né, uhum, então é. foi E muito. aí foi até uma coisa que a gente pensou, né, a questão do evento ser online, do que o evento passar para ser presencial, né? E a gente continua apostando no online para o ciência e psicanálise, né? Eu acho que isso é uma aposta importante porque a gente abre a possibilidade das pessoas de fora assistir, né? A gente Sim. amplia o acesso, então as pessoas conseguem assistir de suas casas, às vezes de outras cidades, outros estados, às vezes de fora, né? Uhum. Então, eu acho que a gente amplia realmente essa possibilidade de acesso. E quem sabe uma vez por ano o tal do grande encontro presencial, que tem toda a outra parte afetiva do encontro, do cafezinho, É. né, e das relações humanas aí. Então, a gente entende que é um bom equilíbrio, né, Renata? Uhum. E aí, assim, pensando nisso, né, acho que uma coisa que eu ainda acho que não perguntei é assim, o tema surge como, assim, né? Como é que conta um pouco, né, para o pessoal, assim, como você falou, né? Eu já sei porque eu tô junto com você, mas como é que surge o tema, assim, né? Então, por exemplo, então a gente vai falar de inteligência, né? Como a gente escolheu lá, inteligência artificial, e a psicanálise, né? Como é que surgem, assim, o tema para ser escolhido então, para ele ser explorado e o convite para os outros profissionais e tudo, como é que é? Eu acho que o tema surge de várias formas, assim, né? Normalmente, a gente se reúne, nós, coordenadoras, a gente começa a pensar no que está por aí, o que tem na mídia, o que a gente também vê no consultório, quais são as demandas que vão surgindo, né? Quais são os assuntos que estão mais em pauta, e aí acabam surgindo ideias, né? Acho que brotam aí espontaneamente. E aí também acho que tem horas que a gente pensa em colegas de áreas diversas. Nossa, aquela pessoa é tão interessante, porque isso também é uma característica do ciência. As pessoas que vêm a participar normalmente têm alguma relação afetiva de alguma forma com a gente, né? É conhecido de conhecido, é amigo, enfim, tem uma busca. Então, eu conheço um profissional de uma área específica, uma pessoa super bacana, trabalha muito bem com aquilo, acho que poderia agregar, e aí a gente. Então, às vezes surge pelo profissional, Uhum, né? Esse profissional dessa área muito bacana, se expressa bem, e acho que seria legal. E a gente vai pensar num tema. Às vezes surge um tema e a gente quer falar como esse, a gente quer falar de inteligência artificial, e nesse caso a gente não conhecia ninguém direto, né? uhum, Então vamos buscar alguém que seja acessível, que possa falar sobre isso, né? uhum, Aí, às vezes também a gente gostaria de que um determinado profissional da casa, eu gostaria que essa pessoa falasse aqui, participasse do Ciência e Psicanálise, faz tempo que ela não vem, a gente gosta de ouvir ela falar sobre assuntos diversos, e aí a gente
conversa aí junto, ela fala, pode também sugerir um tema de seu interesse e a gente vai atrás do profissional. Então, assim, é meio, né, tem É, vários tanto um caminhos aí, né? profissional, seja da casa quanto o profissional de fora, a É, gente também percebe que a pessoa tem um vínculo com isso, aquele tema, né? exato. Então aí fica uma coisa muito gostosa porque a pessoa É, vai falar de algo que ela está sim, muito envolvida, é, que é. ela De gosta, novo, trabalha de muito novo o intercâmbio, né, Renata? De novo o novo, intercâmbio. Eu intercâmbio, acho que é um pouco exato. a cara É, quando a do Vasti nosso. veio, né, assim, né, ela já trabalha há muito tempo, então, assim, a gente Uhum, vê o envolvimento, né, dela uhum, falando das crianças, que ela dá aula, enfim, do coral que tem, do adulto, do, né, do uhum, adolescente, então, assim, uhum, é uma gama muito extensa, né, do trabalho, uhum, então, eu me lembro também agora que você falou, né, do seu tio que ele foi, que ele tocou, então eu acho que foi muito bonito, assim, também, né, o jeito que ele uhum, tá envolvido com a música, né? uhum. E você também é É. uma pessoa musical, né? Porque você também é envolvida com a música, então também tem essa delicadeza, né? Tem Uhum, tudo isso que dá um tom diferente, né? uhum. Eu acho que é isso, Renata. Eu acho que é um. A gente gosta muito, né, Renata, de fazer o ciência. Eu acho que tem todo um lado que é trabalhoso e a gente sempre vai atrás de poder conseguir a pessoa e da divulgação e de a gente quer que a casa esteja cheia porque a gente fica feliz com o nosso convite e a gente quer também que as pessoas fiquem felizes de estar lá e sejam reconhecidas e tal. Então tem todo um lado trabalhoso, mas toda vez que chega o sábado e que tem um encontro a gente sai muito abastecido e muito feliz e dá É, vontade de, não é, é, a gente sai continuar feliz, é, a gente com vê, o faz projeto. uma coisa, liga para outro, faz reunião, É, faz isso, faz aquilo, faz contato, né? uhum, Depois que acaba, a gente fala, não, é legal, porque a gente gosta de é, conversa e sempre dá conversa. exato. É isso. Então, É. eu acho que é sempre muito rico, né? E, enfim, tem alguma coisa a mais que você gostaria de falar a respeito, né, de alguma particularidade que eu não te perguntei, que você acha relevante ressaltar a respeito? Eu acho que a gente deu uma passeada um pouco por tudo aqui, né? Eu estou tentando lembrar agora. A gente continua aí trabalhando na programação desse ano, né? Uhum, E, e a nossa divulgação está sempre lá no Instagram, está no Facebook, está no site, né? uhum. Então, a gente convida as pessoas aí a ficarem de olho, né? É, E divulgar, porque eu acho que é essa coisa eu acho muito legal essa história do intercâmbio, da transmissão mesmo, transmissão da psicanálise, de crescer conhecimento para as tuas áreas. Então, a gente pede que as pessoas divulguem, né? Às vezes você vê lá, ciência e psicanálise, um tema X, que pode te interessar pessoalmente, ou não, mas você, nossa, mas a minha vizinha vai gostar muito desse tema, ou sei lá, né? Então, assim, poder divulgar dessa forma, né? Ah, então tá bom, Débora, eu agradeço muito a sua presença, a sua participação, a sua disponibilidade, né, em vir aqui esclarecer esses detalhes do ciência pra gente, né, e pedir para as pessoas ficarem atentas aí, né, que o nosso encontro continua acontecendo bimensal, né, porque nesses intervalos aí a gente tem o literatura, né, que a gente intercala com elas, mas muito obrigada, né, pela sua participação e pelos esclarecimentos a respeito dessa atividade tão gostosa. Eu que agradeço o convite aí novamente seu e da Marcela. Para mim é um privilégio poder coordenar o Ciência junto com você, Renata, e é um privilégio estar aqui podendo falar disso, porque é uma atividade que pessoalmente me agrada muito e fico feliz de fazer parte dela. Então, convidar todo mundo aí, quando puder, venha com a gente num Venha sábado bater de papo. manhã, venha trocar uma ideia, É isso aí. né? Então tá jóia. Muito obrigada. Um abraço. Até a próxima. Um abraço.